de santidade. Primeira coisa que talvez algumas vão ficar assim: padre, catequese não é escola. A catequese é escola, sim. É como o doutor Ítalo falava aqui em um determinado momento: nós temos que supor que aquela pessoa, vamos fazer um gancho aqui, tentando fazer uma memória daquilo que nós escutamos. A pessoa teve um encontro com uma pessoa, Jesus Cristo, conforme o Sérgio falou. Essa pessoa então vai querer conhecer a doutrina de Cristo. Lembra lá em Atos dos Apóstolos, depois de Pentecostes, Pedro pregou, e um grupo chegou para Pedro e falou assim: como que nós vivemos isso que você anunciou? Então, quando se entende catequese, se entende a partir dessa pergunta: como podemos viver? Senão a gente se torna um moralista. O que é moralista? Não é aquela pessoa que fala sobre moral. Nós temos uma cadeira na teologia que chama teologia moral. O moralista é aquele que fica repetindo assim: você tem que ser santo, você tem que ser santo, você tem que ser santo. E a pessoa pergunta como e você não sabe responder. Isso é moralismo. Como vivemos isso que você nos apresentou, Pedro? Essa resposta, se não está na ponta da língua, ela tem que começar a estar daqui para frente. Primeira coisa que nós devemos ter, né, diante disso tudo que nós escutamos, é humildade. A humildade, ela derruba o coração do orgulhoso. Se você não souber responder, eu não sei ainda plenamente te responder isso, mas eu posso correr atrás e te apresentar pessoas que sabem. O que eu sei de psiquiatria? Um pouquinho assim, 0,0000000,00001%. Então, se eu queria que vocês tivessem um contato com um bom psiquiatra, eu fiz isso. Não tenho que chegar aqui e saber tudo de psiquiatria. O que eu sei de cultura? Talvez 1%. Mas chamei o Sérgio, que também tem uma caminhada aí com a cultura cristã, com a cultura de uma maneira geral. O que eu sei de catecumenato? Pouquinho, mas quem foi lá para a Crisma escutou Beatriz de Raiz da Serra falando de catecumenato. O que eu sei de treta? Isso eu sei um pouquinho melhor, né? Eu fui treteiro no Facebook. O Facebook tem aquele negócio chamado Veja, há um ano atrás, né? E eu vi coisas que eu postava 7 anos atrás, gente, como que eu já fui treteiro, né? Mas também trouxe o caçador de tretas, Alexandre Varela, que está por aí, está vendendo o livro dele ali ainda. Então a gente não é obrigado a saber tudo, mas nós devemos estar num caminho para aprender, um caminho de discipulado que nunca termina, num caminho de catequizando que nunca termina enquanto nós estamos aqui nessa terra. Hoje vocês estão sentados. Em janeiro eu participo de um curso do clero, onde eu sento e outra pessoa fala. Então tem hora que a gente está na frente falando, como vocês na sua paróquia, e tem hora que a gente está sentado estudando. A gente nunca pode perder essa dinâmica, e Deus vai estar sempre nos formando. E a principal formação que nós devemos tentar imprimir no nosso coração, porque no nosso coração somente um santo faz outro santo. Não há outro caminho. Não é uma maneira diferente de santificar o mundo. Somente um santo faz outro santo. Você pega a história da igreja, é uma escola de santidade. Igual o Ítalo falou. Você tem um São Francisco de Assis, que não estudava muito, mas pela santidade dele, ele imprimiu aquela santidade no coração do São Boaventura. Você tem um Santo Agostinho, um grande Santo Agostinho, mas você tem
Santo Ambrósio, que o educou na fé, o introduziu na fé, e você tem aquilo que Santo Agostinho fala lá nas Confissões. Mônica, Santa Mônica, que 30 anos regou o coração dele com lágrimas e orações. Ele fala que foram as lágrimas e as orações da mãe dele, junto com o anúncio e as explicações de Santo Ambrósio, que ele se converte, que ele aceita Jesus Cristo. Depois que eu aceitei Jesus, quem fala assim? Depois que eu aceitei, não foi isso que Santo Agostinho está falando. É aceitar Jesus. Essa frase está teologicamente errada. Quem fez escola vendo catequete comigo aprendeu. Essa frase está teologicamente errada. É Jesus que nos aceita. Lembra daquela dinâmica que o Ítalo falou do mendigo? Nós somos esse mendigo que não merecemos a graça de Deus, e mesmo assim Ele derrama essa graça em nós. O documento que o Sérgio perguntou o nome, que eu não quis falar em latim, porque o meu latim é péssimo, né, sobre a chamada santidade no mundo atual. É a última exortação que o Papa Francisco escreveu. E esse livro, o Papa não escreveu para enfeitar os estantes. Tem que ler. E nós temos que perder uma coisa que é pecado: preguiça, mediocridade, e lermos. Não fala nada difícil aqui, nenhum termo de teologia complexo. É facinho, facinho, facinho. E ele cita uma frase aqui, que na sexta-feira santa deste ano, eu citei, na hora que eu estava fazendo o sermão, lá da sexta-feira santa, da celebração da adoração da cruz, né, do beijo da cruz. No auge da pregação, eu falo assim, como diz Leon Bloch, só há uma tristeza, não cessando. Eu comecei a chorar e todo mundo da igreja chorou junto comigo. Aí depois saiu o documento e algumas pessoas da paróquia perguntaram: padre, o Papa te escutou? Eu falei, não, ele não me escutou. Ele leu Bloch também. E ele cita essa frase aqui. Quem aqui está triste hoje? Só há uma tristeza, não ser santo. Quem está triste hoje? Qual que é a nossa tristeza? É isso que a gente tem que passar daqui para frente a meditar. Se a gente tivesse acesso um à cabeça do outro, a gente ia descobrir que talvez a maioria de nós aqui, nós somos protestantes. Que é isso, padre? Eu rezo o texto. Você sabe em uma coisa que o protestante não acredita? Em que ele não acredita? Santidade. Como que isso é possível? Lutero, ele tem um termo chamado depravação total. Nós somos completamente depravados. Nós não temos jeito. Então, como a gente faz para ser salvo? Segundo Lutero, a gente tem que ter fé. E essa fé vai nos cobrir com um manto. E este manto que vai ser a nossa carapuça diante de Deus. Mas não é nisso que a gente acredita. A gente acredita que é possível a gente ser santo, como Jesus é santo, como a Virgem Maria foi santa, e como foram vários homens e mulheres antes de nós, santos. Experimenta falar na sua casa, numa roda de amigos, que você quer ser santo. Na verdade vai ser um silêncio. O pessoal vai pensar assim, essa pessoa ficou maluca. Experimenta falar na sua reunião de pastoral que você quer ser santo. A santidade parece que é uma coisa longe de nós. Nós paramos de acreditar na santidade como algo possível. Possível para mim, possível para você. O que você tem buscado na igreja? Deveria ser a santidade. Você sabe onde o demônio está?
nas caixas de som. É começar a falar de Nossa Senhora de Santidade, ele começa: ô, está arrependido, em nome de Jesus, sai! E fica quietinho, pelo amor de Deus, que eu sei gritar. A gente perdeu a fé na santidade. A gente lê uma vida de Santa Teresinha, a gente lê uma vida de Dom Bosco, são de santos aqui que não fizeram grandes milagres em vida. A gente lê a vida de São José Maria Escrivá, a gente acha que isso não é para mim, isso foi para eles. Nos últimos tempos, o Vaticano tem canonizado muitas pessoas, não para baratear a fé. Uma vez eu vi uma reportagem assim no Fantástico: Igreja canoniza de São João Paulo II para segurar fiel. O que é isso? A igreja canoniza São João Paulo II porque foi um santo que eu e você vimos. O santo é a prova que o Evangelho está certo. A santidade é possível. Nós temos que voltar a acreditar na santidade extraordinária, mas também na santidade ordinária. Por que nós temos craques como um Neymar, um Cristiano Ronaldo, um Messi, que tem essas pessoas que sabem jogar bola? Porque nós temos 99,9% das crianças chutando pedaços de pedra na rua para jogar bola. Você vai numa sala de aula e pergunta: o que você quer ser para os meninos? O que eles querem ser? O que você quer ser? Quer ser santo? O menino está jogando bola de manhã, de tarde e à noite. Você tem acordado, trabalhado, dormido com esse desejo: ai meu Deus, hoje eu tenho que dormir triste, não fui santo, não busquei a santidade. Isso, esse silêncio que eu queria. O pessoal fala assim: padre, você preparou o pessoal para esmurrar a gente o dia todo. Isso é bom a gente apanhar. Você aprende, né? Seu filho não aprendeu muito apanhando? Eu aprendi, graças a Deus, sem trauma nenhum. É necessário então a gente criar um movimento de santidade, mas que não somente fale para as pessoas sobre a santidade, que a santidade é possível, mas que acreditem nisso verdadeiramente. E para isso é necessário, nós estudamos várias coisas que são necessárias aqui, mas uma delas que eu queria ressaltar, primeiro, é uma decisão, como diz Santa Teresa de Ávila, uma determinada decisão. Queria que vocês saíssem desse congresso com essa decisão do coração: eu preciso buscar a santidade. Você sabe aquilo que você reclamou com o seu pároco? Ah, padre, a catequese não vai bem porque a gente não tem um data show, a gente não tem uma televisão. O Sérgio até falava sobre isso. Ah, a catequese não vai bem porque a gente não tem um livro. Ah, porque não tem... A catequese não vai bem porque você não busca a santidade. Jesus não tinha microfone, Jesus não tinha ministério de música. O pessoal da minha paróquia gosta quando eu faço isso. Cadê o violão? Cadê o rapaz do violão? Pega o violão e toca um romance para mim. Pode ser você mesmo. Vocês vão ver como que é muito fácil manipular as pessoas. Toca uma música bem romântica, só toca assim que eu vou cantar. O pessoal da minha paróquia sabe como eu sei cantar. Um romance para fazer as mulheres chorar. Você vai chegar na sua casa, vai pegar um chuchu. É romance, gente, não é? Que eu vou ensinar vocês a fazer um delicioso picolé de chuchu. Agora eu já vejo as lágrimas escorrendo no seu olho, porque você sabe quão importante é um picolé de chuchu. Cozinha o chuchu durante 5 minutos. Depois você vai bater esse chuchu no liquidificador. Coloque somente 2 colheres de açúcar. Depois você vai colocar na forminha. E bem devagarzinho você vai colocar um palito ali. E você vai lembrar o quão gostoso é
Um picolé de chuchu. Pode parar o romance. Está vendo, gente? A gente é capaz de muitas coisas. Não é nisso que a força do Evangelho está. O ministério de música ajuda muita gente, mas Jesus não tinha ministério de música. Ele tinha a força da palavra de Deus. A força da sua comunhão com o Pai. É dali que ele tirava a força. Ele foi carregar a sua cruz. Ele passou a noite em oração. Pensa naquela... Não, gente, agora não é o diabo, não. O pessoal escuta qualquer barulhinho agora. Não, é um carro que passou ali somente. Jesus foi carregar a sua cruz. Ele até tinha pedido: Pai, se possível, faça, mas que seja a tua vontade. Quando você pensar na sua cruz, aquele catequizando que todo mundo tem, quantas noites de oração você já virou para que a graça fosse ao encontro daquele coração? Quantos jejuns que você fez para que a graça fosse ao encontro daquele coração? Santa Agostinho: durante 30 anos minha mãe regou meu coração com orações e lágrimas. Quantas orações, quantas lágrimas tem regado o coração dos seus catequizandos? Porque se você não regar o coração dele com lágrimas, jejum, oração, a terra dele vai ser improdutiva. Aí você vai se sentir cansado. Você vai lutar e parecer que nada está acontecendo. E às vezes nada vai acontecer mesmo. E a pessoa também tem que se abrir à graça de Deus. Mas Deus não desperdiça os nossos méritos. Ele utiliza para atingir outra pessoa, lembra? Quando um membro se fortalece, todos os outros se fortalecem. C.S. Lewis tem uma frase que é assim: eu lembro, Senhor, porque eu sei, Senhor, porque o Senhor não me deu nenhuma resposta, porque Tu eras a resposta. Para ser a catequese uma escola de santidade, nós temos que ensinar os nossos catequizandos a sofrer. Como o Ítalo falava aqui, perder um pouco das ilusões dessa vida. Não ficar no fantástico mundo de Bob. Quem lembra do fantástico mundo de Bob, né? Não ficar no fantástico mundo de Bob. Mostrar que vai ter sofrimento aqui, mas vai ter sofrimento longe também. Só que o sofrimento daqui, na igreja, nos abre o céu. Fora do mundo, além de nós sofrermos, nós não vamos. Entendeu? Não vamos. Somente quando a gente está transpirando esse odor de Cristo, conforme a gente já escutou hoje, exalar cheiros de santidade, eu quero isso. Essa pessoa, ela vive de uma maneira diferente. Ela sofre como eu sofro, mas ela encara o sofrimento de uma maneira diferente. Há um personagem, né, na Escritura, que também se caiu na tradição popular também, chamado São Longuinho. Né? São Longuinho, São Longuinho. Se eu achar o que eu perdi, eu 3 escolhi, né? Superstição é pecado, fila da confissão semana que vem. Quando uma catequista eu já vi compartilhando corrente de oração. Pelo amor de Deus, não é fila da confissão, não é fila da catequese de novo. Mas São Longuinho, ele era um oficial romano que viu todo o sofrimento de Cristo. Viu Cristo amarrado, com o seu dorso flagelado. Alguns autores dizem que a flagelação foi tão dura que perfurou o lado de Cristo, daí saiu fezes. E de vez em quando a gente tem que meditar essas realidades duras da paixão, e a gente vê o que nosso pecado fez. São Longuinho viu aquilo tudo, ele era um pagão, e o Evangelho de Mateus é muito claro quando fala: vendo como Jesus sofria, ele acreditou. A sua comunidade, vendo os seus sofrimentos, acreditam ou deixam de acreditar em Deus. Você sofre como um santo ou como um pagão? Há uma diferença.
Nossa, padre, até na hora de sofrer ele tem que ser cristão? Principalmente. Cristianismo sinônimo é sofrimento. Mas um sofrimento que nos realiza. Não é um sofrimento mórbido. A gente não é sadomasoquista que gosta de ficar apanhando. Não. Mas a gente faz de cada situação concreta um momento para amar a Deus. E para a gente não ficar muito perdido, eu trouxe umas coisas bem concretas para a gente meditar sobre santidade. A gente adora pegar frase de santo fora do contexto para nos justificar. A gente é craque nisso, eu sou craque nisso. Pegar as escrituras, também meus alunos da escola bíblica catequética decoraram. Texto fora do contexto vira pretexto. Então, pega uma frase de Madre Teresa de Calcutá: quem abandona a oração para cuidar de uma pessoa que sofre, não abandonou a oração. Aí a pessoa não reza a semana toda, na sexta-feira visita um doente e fala: quem abandona a oração para cuidar de um doente, não abandonou a oração, abandonou. E não se engane, se você deixar de rezar um dia, você vai deixar de visitar o doente. É a oração que vai te dar coragem para colocar as mãos na chaga do doente. Eu já fiz estágio pastoral enquanto seminarista no hospital de lepra. Não vou ser politicamente correto não, Hanseníase. Foi no hospital de lepra. É uma doença feia. Se você não viu, coloque no Google lá: Hanseníase ou lepra, para você ver as imagens. As pessoas começam a perder a ponta, as extremidades do corpo. Sejam dedo, nariz, pernas. E aquilo, quando não está bem limpo, começa a feder. Como que vocês acham que um São Francisco de Assis, uma Madre Teresa de Calcutá, conseguiam tocar naquilo? Com oração. Sem oração eles não conseguem. Ah, padre, mas eu não estou conseguindo rezar porque eu estou num deserto espiritual. Meu filho, minha filha, quem tem deserto espiritual é Padre Pio, Santa Teresinha, São João Paulo II. Você tem a preguiça de rezar. É ou não é? Ah, padre, mas eu não estou sentindo vontade de rezar. Que ora nas escrituras que está assim: quando você sentir vontade, reze. Encontre um versículo para te justificar agora diante de mim e dos homens. Não tem. Sabe por que não tem? Porque a oração para um judeu, como Cristo era judeu, era uma coisa que estava entranhada nas veias. Não se compreende um judeu que não reza. Depois nós vamos falar um pouquinho, mas só para vocês entenderem. O judeu faz as 5 orações do dia. Em um mês ele reza os 150 salmos. Reza aquele Salmo 22 que diz assim: meu Deus, por que me abandonastes? Ah, Cristo foi abandonado na cruz. Não, era a oração que o judeu fazia entre meio-dia e 3 da tarde. Recitar o Salmo 22. Quando o sol está a pino, o que a gente sente? Deus nos abandonou. Mas se você continuar a leitura do Salmo, Jesus estava repetindo o refrão do Salmo, e um judeu, quando escuta o refrão, ele pensa no Salmo todo. Ah, padre, mas Jesus falou que tem oração de hipócrita, aí já é outra coisa. O que Jesus disse? Olha, esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Aí já é outra história. Mas nós também devemos modificar aquilo que nós estamos sentindo com a oração. Como que a gente modifica aquilo que a gente está sentindo com a oração? São Bento vai nos dizer. Nós temos uma péssima mania. Tem uma editora que de vez em quando no mês da Bíblia lança umas fitinhas assim, umas filetas, né? Tá triste, olha o salmo tal. Você vai ler o salmo, é só tristeza. Não é aquele salmo que indica, não. Está triste, vai ler o Evangelho da Ressurreição, né?
convento vai dizer lá na sua regra para os monges? Vai rezando com a sua boca, vai recitando os salmos, até que seu coração comece a sentir aquilo que você está falando e sua mente entenda aquilo que você está dizendo. A gente não reza. Essa é a grande verdade. Mal a gente faz o sinal da cruz de manhã, à noite. Meu Deus, olhe para o meu filho, fazemos oração de petição, que é bom. Mas nós não rezamos. E para rezar nós temos que ter tempo para rezar. Padre, eu não tenho tempo. Olha, aí você vai ter que colocar uma prioridade. Pegue o seu celular e coloque lá na parte de configurações onde a bateria foi gasta mais. Você vai descobrir que da última carga até agora você ficou mais ou menos 1h30 no Facebook, mais 1h30 no WhatsApp. Padre, eu estava resolvendo muitas coisas. Você estava na organização do congresso? Porque nem eu que estava organizando o congresso fiquei tanto tempo assim no WhatsApp. 2, 3 ligações a gente resolve. E outra coisa que a gente deve aprender: o WhatsApp não resolve nada. É ou não é? Sabe por quê? Por causa daquilo que o Ítalo falou aqui na hora das catequistas aqui para a parte infantil. Porque infelizmente nós, e eu me incluo, nós temos uma educação ruim. A gente não consegue ler e interpretar bem. A gente nunca sabe o que a pessoa está tentando dizer. Então o WhatsApp é para aviso. Marcar e desmarcar alguma coisa. Você não vai resolver nada nisso. E para isso eu trouxe sugestões. Eu não quero que você seja medíocre. Eu já indiquei aquela exortação do Papa. E eu trouxe aquilo que o pessoal chama o tripé do Francisco Fausto. E você encontra em PDF. Não tem nem desculpa que não tem dinheiro para comprar. Você encontra em PDF. É um livro chamado Para Estar com Deus, onde ele vai explicar o que é oração vocal e o que é oração mental. Eu não vou pedir para você levantar a mão, mas se você não sabe isso, possivelmente a sua vida de oração ela é muito frágil. Talvez você até saiba o que é, mas não com esses nomes. Mas aqui você aprende a fazer oração mental, vocal. Como que você vai saborear o Pai Nosso? Santa Teresinha, que tinha deserto espiritual, o que ela falava? Como que ela inventava o deserto espiritual dela? Meditando cada palavra do Pai Nosso, saboreando cada palavra do Pai Nosso. Pai, Deus é Pai. Só isso a gente pode ficar 1 hora rezando. Não importa quem foi seu pai, Deus é Pai. Nossa, olha, rezar com relação à comunidade. Santificado seja o teu nome. Estou santificando o nome de Deus? Ou estou brincando com o nome de Deus? Então tudo isso ele vai ensinando de maneira simples e didática aqui, neste livro, Para Estar com Deus. Lembra do moinho de pedra que o Dr. Ítalo falou, que são as virtudes? Olha, tem um livro sobre isso. A Conquista das Virtudes. Catequese vai ser terça-feira. A catequese é terça-feira, 7 horas da noite. A catequista, terça-feira, 7h05, prepara a reunião. Prepara o encontro. Como? Aquilo que você vai falar, você tem que ter rezado sobre aquilo a semana toda. Caso tenha alguma ideia confusa, o Espírito Santo vai iluminando através dos seus instrumentos, que são os intelectuais, o magistério, os santos. Aí você vai buscando conhecimento para melhorar aquilo que você talvez não saiba. Mas até a virtude da ordem você tem que melhorar. Você tem que sair do seu local de conforto. Falar, olha, até hoje eu fui um medíocre. E eu não quero mais a mediocridade. No seminário, a primeira coisa que a gente aprende para não ser medíocre é arrumar a própria cama. Que infelizmente, papai e mamãe hoje não cobram isso mais dos filhos. E deveria. E por que não cobra? Porque papai e mamãe têm deixado a cama bagunçada o dia todo.
mas isso educa. Sua vida não está com falta de tempo. Sua vida está desorganizada. Então ele vai falando de coisas muito práticas aqui. Ah, padre, eu tenho que colocar a galinha pintadinha, senão meus filhos não ficam quietos. Olha, se seu filho não fica quieto sem a galinha pintadinha, você já perdeu o seu filho. Isso é para casos extremos. É um dia que a máquina de lavar quebrou, o arroz queimou, o marido vai chegar mais cedo, aí você pode repor a galinha pintadinha. Tirando isso, tem que ensinar o seu filho a sentar e ler. Mas como que ele vai sentar e ler se ele nunca vê você lendo? Ele tem que ver. Paulo VI diz que a educação, não é a educação que ele fala aqui. As palavras comovem, os exemplos arrastam. E como a gente pode progredir no nosso exemplo? Ter uma prática que todo santo teve, na verdade, né? É uma coisa chamada de exame de consciência noturno, onde você não vai pensar somente nos seus pecados, porque tem coisa que não é pecado, mas que é errado. Então à noite você tem que tirar os seus 5 minutinhos para fazer um exame de consciência noturno. O que eu fiz hoje que não refletiu a santidade para aqueles que eu encontrei? No meu trabalho, na minha casa, foi isso. Amanhã eu vou levantar e tentar ser melhor. E faz pequenos pontos concretos de esforço. Ídolo falava, fica 2 meses sem murmurar, sem reclamar. Ah, padre, então no segundo dia eu reclamei. Olha, amanhã levanta, hoje eu não vou reclamar. Aí você vai começar, pouco a pouco, caminhar. Você não pode estacionar. Na vida espiritual, quem não progride, regride. A vida espiritual é uma escada rolante, onde está o céu, e a escada rolante está vindo para baixo. Tudo está te puxando para baixo. E você começa a caminhar naquela escada. Se você caminha naquele mesmo passo da escada rolante, uma hora você vai cansar e vai parar. O que vai acontecer? O passinho vai para onde é que sobe? Você vai descer. Você vai regredir. Então o que é necessário? Você caminhar mais rápido que a escada rolante, olhando para a meta que é o céu. Esse discurso de Jesus misericordioso, ele é muito bom, mas tem estragado muitas pessoas. A gente coloca tudo na conta da misericórdia de Deus. Olha, lê o Diário de Santa Faustina. A última coisa que aquele Jesus lá é misericordioso. Leia. O pessoal deturpou aquela devoção. Então nós já vimos a importância de ter um horário para rezar no dia. Eu falei aqueles tempos que a gente perdeu no WhatsApp, no Facebook. Ah, padre, mas de fato, eu juro, não é o WhatsApp, não é o Facebook. Eu tenho algum filho que tem alguma necessidade especial. Eu estou com uma tribulação. A solução então é você acordar meia hora mais cedo. Na hora que sua casa está silenciosa, você vai ler a palavra de Deus. O livro Para Estar com Deus vai te ensinar isso. Como que você pode fazer uma boa leitura da palavra de Deus, fazendo aquilo que a igreja tem pedido, de forma exaustiva, que é a Lexio Divina, a leitura orante da palavra de Deus. Aqui, gente, é palavra humana. Padre Carlos Magno. Posso chegar um dia no dia do meu juízo particular e falar assim, aquilo não era aquilo que era para você ter falado. Ali, a Bíblia está aqui. Aqui é a palavra de Deus. É isso que nós devemos buscar. E isso tem em toda a missa. Outra coisa que nenhuma catequista pode fazer é falar assim, aquela missa foi do poder. O que é isso? Que poder é esse? Uma missa do poder, sabe qual que é? Qual que é a missa do poder? Aqui tem um padre, legitimamente ordenado, onde ele, invocando o Espírito Santo sobre o pão e o vinho, se transforma em corpo e sangue do Senhor. Isso é imaturidade de fé.
É gente que não lê as escrituras. Está assustada? Não? Colocou a mão na boca assim. Se eu tivesse uma pessoa fosse padre, você está chocando a gente, né, com esse congresso, né? O que é isso? Não é para isso não. É só para vocês pensarem. Muita coisa que foi falada aqui, vocês vão demorar a pensar, ruminar. Então, horário para oração, exame de consciência, leitura da palavra de Deus e enfeite de retrovisor de carro. O que é? O que é enfeite de retrovisor do carro? Texto. Não é enfeite de retrovisor de carro. A pessoa está usando como colar, né, o texto. Aquilo é para você não perder as Ave Marias. Não é enfeite. Se você usa como um amuleto, filha da confissão essa semana. Não é amuleto. É oração. Quantas pessoas nos procuram, padre? A minha casa está precisando de paz. Quem já escutou isso? Eu sou padre, já escutei. Você já falou, né? Por isso você quer levantar a mão, né? Tem uma moça chamada Maria, que era de Nazaré, mais popularmente conhecida como Nossa Senhora. Ela fez um passeio em Fátima em 1917 e ela disse assim: quer ter paz no mundo? Reze o terço todos os dias. Eu tenho brigado com os meus jovens, como eu disse, eu acompanho o FAC, o João, o acampamento juvenil, os grupos jovens da paróquia, vai organizar o encontro. Padre, tem que ter um momento mariano. O que é um momento mariano? Uma pessoa vestida com um pano muito feio, né? Um pano muito feio, coitada de Nossa Senhora, um cetim que nem está costurado direito, para abraçar, isso mesmo, mal passado. Aí o que a pessoa faz? Levanta, levanta. É o momento mariano, é isso. Todo mundo chorando, aí vem Nossa Senhora. Aí a pessoa que estava chorando faz o quê? Chora mais. Isso não é momento mariano, gente. O que é isso? Nossa devoção mariana tem que ter uma devoção concreta. Por isso que os nossos encontros têm lágrimas e lágrimas e lágrimas e não tem mais conversão. A gente faz um FAC, João, acampamento, eu falo como diretor espiritual, que vai 60, 70, 80 jovens, depois da perseverança vai 20, 10, 5. Por quê? Porque chorou, mas não quis tomar uma decisão, uma determinada decisão. Eu quero a santidade. E por que ele não tomou essa decisão? As catequistas estão começando agora. Eu vou julgar que vocês todas são santas de sétima morada, santas e santos. Por que ele não toma uma decisão? Porque ele não deu essa decisão naqueles que estavam passando no encontro. Qual que é o lugar menos visitado no encontro? Santíssimo. Olha, agora eu posso falar isso com verdade, com propriedade. Fiquei sabendo que nos congressos aí anteriores, quando falou que ia ter adoração, teve catequista que torceu o nariz. Mentira que ele contou, não sei. Não quero saber. Hoje, se Deus quiser, vai ter pelo menos alguns minutinhos de adoração antes da missa. E como a gente escutou hoje, incansavelmente, a gente tem que fazer uma catequese de joelhos diante do Senhor. Ele é o grande catequista da nossa vida. Se você não gosta de estar na presença do Senhor, aqueles que te rodeiam também não vão gostar de estar na presença do Senhor. Educar para a santidade é se educar para a santidade. O Ítalo falou que nós temos poucos diretores espirituais, né? Apurriem os seus padres. Padre, eu quero que o senhor seja meu diretor espiritual. Ah, eu não estou entendendo. Vai lá na confissão. Faça uma confissão sincera. Mesmo que seja poucos minutos que ele vai lhe aconselhar. Toma posse mesmo aqui no conselho. Aqui dali não é assim, já confessei. Aqui dali é o remédio. O
conselho é o remédio para que você não caia mais naquilo. Hoje, felizmente, nós temos internet que ela deve ser usada para o bem. Nós temos muito material bom em YouTube, em alguns sites, conforme a gente falou, o Ítalo, o Sérgio, o Alexandre Varela, tem sites bons. O problema é que a gente infantilizou tanto vocês, que vocês querem a coisa assim, não. Toma. Não era para ser assim. A gente não precisava ter que ficar preocupado com o material de catequese, aqui é o material. Se você ler 8 parágrafos do catecismo por dia, em menos de um ano você vai ter lido ele todo. Já liu todo, 2 vezes. Vamos fazer palmas para ela, gente. 2 vezes. Parabéns, tá? Tem que ter uma terceira agora. Marca, remarca, pergunta ao padre. O padre fez cara feia, não reclama. Aprenderam a não reclamar, né? É aqui, gente, que vai estar o como ser santo também. Não, padre, aí não vai ter como ser santo, não. Porque na primeira parte fala da revelação natural. O que isso implica? Implica naquilo que o Ítalo falou aqui de uma forma tão clara. Se você não reconhece na revelação natural Deus, depois você vai ter problema para ver Deus em outros lugares. Adélia Prado, que é uma poeta mineira Terra Boa, eu inclusive sou de lá. Ela falou que como lá em Divinópolis, a cidade cresceu muito, as crianças já não veem mais a natureza, não tem zoológico na cidade. Qual que é a primeira coisa que ela faz? Ela monta uma excursão e vai para a roça com as crianças. Está vendo esses animaizinhos aqui? Está vendo essa formiguinha? Isso tudo no cosmos tem uma ordem. E quem colocou essa ordem foi Deus. Para abrir o olhar da criança para aquilo que é chamado de revelação natural. Nós temos que aprender a ver isso também. E ali, algumas coisas que a gente vai lendo, vai nos curando também, inclusive psicologicamente. Porque o catecismo é tão ordenado que ele obriga a gente a colocar uma ordem interior na gente também. Caminhamos mais um pouquinho. Então nós falamos, para não perder. Eu não tenho déficit de atenção não, ô Sidney, mas eu costumo, Sérgio, mas eu costumo me perder também às vezes. O pessoal da minha paróquia sofre, uma linha de meia hora. E não estou nem aí. Eu trabalhei em Petrópolis. Aí os padres de Petrópolis, não, a missa em Petrópolis não pode passar de 1 hora. O que é isso? Uma novela da Globo tem 1h20. Se a pessoa está reclamando, nem diga onde está ali, São José Maria Escrivá fala, não diga a missa é longa. O teu amor é curto. É uma luta, inclusive, muito injusta. Vocês bebem o tempo todo, querendo ou não, coisas que o mundo oferece, e querendo ou não, porque a gente anda numa rua e escuta uma música que a gente não queria escutar. A gente vê um tipo de cartaz que a gente não queria ver. No trabalho a gente escuta coisa que não queria escutar. Então é querendo ou não. Mas infelizmente, na maioria das vezes é querendo. Se você não desligou a Rede Globo da sua casa ainda, desligue. A novela. Que ele é a catequese do diabo. A Fátima Bernardes, pode gravar, não estou nem aí, está gravando ali, né? Pode. Aquele programa dela deveria ser encontro com a Fátima. Devia ser encontro com o capeta. Porque só passa ideologia ali. Aí coloca a musiquinha de fundo para falar a receita de picolé de chuchu. Para te convencer que picolé de chuchu é o melhor sorvete italiano da face da terra. Aí você sai com picolé de chuchu. Nossa, que bom, que bom. Então eu não ligo também de fazer grandes homilias, porque o combate é grande. É aquela meia horinha que a gente tem ali no final de semana para combater uma semana toda, às vezes, longe de Deus. Então a gente, até isso, a gente tem que se educar. Tem que começar com vocês.
missa hoje demorou, nossa, era para demorar mais ainda. O nosso coração devia arder quando falava lá com os discípulos que estavam no Monte Tabor, os apóstolos. Mestre, é tão bom estarmos aqui. É aqui que eu quero estar. Você tem que passar por essa experiência. Lógico também que o padre tem que ter muito bom senso, né? Mas, da sua parte, os padres, depois o bispo cuida lá. Mas da sua parte. Inclusive, falando nisso, e também citando esse livro, o último, né? Tornar a vida amável. Isso aqui é uma urgência. O Papa Francisco fala que ninguém conquista os outros com limão. O bispo citou isso lá em Aparecida, Nossa Senhora Maria. Como é necessário a gente tornar a vida amável. Tornar a vida amável. Os 3 livros têm em PDF. Depois eu coloco no grupo da Comissão Diocesana da Catequese, elas repassam nos grupos de decanato para vocês terem acesso. Tem gente que reclama de tudo. Isso é um defeito e um vício da alma, murmuração. A gente viu isso, ou se vocês não viram, vão ver nesse final de semana no Evangelho. O seu bispo está aí? Não, né? Vou falar então. Ele fala que todo dia ele recebe mais de 100 mensagens de pessoas reclamando dos seus padres. Todo dia. Mas sabe que tipo de reclamação é? Ah, padre, o Dom Gregório, o meu padre trouxe menos folheto para a minha comunidade. Que criança mimada é essa, gente? Era nem para precisar de folheto. A missa não era para precisar de folheto. Ah, padre, olha, isso é verdade, ele mostrou para a gente lá sem mostrar o nome. O padre não comprou um papel higiênico de folha dupla na minha comunidade. Gente, isso é real. Agora, quantas dessas pessoas dobram o joelho toda semana e rezam pelos padres? Essa pessoa já reclamou, já acostumou a reclamar. Pode ser o bispo, o pároco dela, que depois vai mandar carta para o Papa. Porque a murmuração é um vício. Então, para a gente curar esse vício, é necessário a gente buscar a santidade, a gente falar de santidade, a gente ler a vida dos santos. Santo Agostinho, que eu já citei ele aqui, ele começou a compreender intelectualmente que aquilo que ele escutava de Ambrósio era verdade. E ele queria começar a viver aquilo. E foi dado para ele ler algumas biografias de santos. E ele tem uma frase que é a seguinte, que Santo Inácio de Loyola repete: se eles e elas conseguiram, por que não eu? Ah, padre, isso é santidade para Santa Teresinha. Os pais dela foram canonizados. Lembra que eu falei? Um santo faz outro santo. Os pais de Santa Teresinha, Santa Zélia, São Luís foram canonizados. Se ele e ela conseguiu, você e seu marido também conseguem. Charles Foucault conseguiu. Vou falar de Charles Foucault para consolar o seu coração agora. Charles Foucault passou a vida toda tentando converter uma pequena aldeia e não conseguiu. Logo depois da sua morte, no dia da sua morte, aconteceu a primeira conversão. Depois foi passando o tempo, e no país onde ele morou, aquela cidade onde ele sempre viveu, a cidade em quase sua totalidade se converteu. Mas se no dia da morte dele nós tivéssemos olhado a evangelização dele, a gente ia falar que a catequese dele foi eficaz ou não? Vamos ser real. Ninguém na cidade dele se converteu. A catequese dele foi... Eu não entendi, vamos mostrar aqui sem... O que é isso? Já são 15 horas, é hora da missa então. Vamos encerrar. Eu não conseguia, estava escrito em lápis, eu não entendi.
Olhando para Charles de Foucault no túmulo, a gente ia falar que a catequese dele foi eficaz ou não? Não. Mas foi. Por causa daquele sofrimento da vida dele toda. A oração dele o tempo todo. Aquilo deu méritos e foram sendo dispensados naqueles corações que converteu várias pessoas. Então, para terminar, vou contar uma história que aconteceu para ajudar vocês a fazer oração de agradecimento e parar com a lamentação. No livro das Lamentações tem uma passagem que diz: quero trazer ao meu coração somente memórias boas. Uma mulher lá no Shopping Norte, no Rio, ela foi sorteada e ela ganhou um carro. É aqueles sorteios de final do ano, tem um vídeo lá no YouTube, né? E ela foi sorteada. Naquela semana ela foi pegar o carro, então tinha aquela festa no shopping, né? Aí coloca o repórter lá: você, o cameraman, você só colocou um cupom? Só coloquei um cupom e tal, e etc. E você está muito feliz? Sim, eu estou muito feliz. Eu queria um carro, estava precisando de um carro, etc, etc, etc. E o carro coberto com um pano vermelho. E todo mundo, rufem os tambores, que ela vai ver o carro que ela ganhou agora. Caiu o pano vermelho. Ela estava assim, e fez assim. Aí o repórter que é pago para colocar um sorriso no rosto das pessoas: oi, boa Eliana, né? Um dia eu vi a Eliana nas férias. Ela é paga para fazer as pessoas chorarem, né? Falou: não, o que aconteceu e tal, se imagina. Não quero imaginar esse carro. Mas por quê? Eu não gostei da cor. Tem pessoas que veem desgraça até na bênção. Um santo vê bênção até na desgraça, porque naquele momento ali da desgraça é a grande oportunidade que ele tem para amar a Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus.